Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Quem fala aqui é o pastor Wellington. Sejam bem-vindos ao nosso canal e à nossa meditação, a palavra do dia. Sejam todos bem-vindos. Se você quiser receber a minha oração, quiser que eu ore por você todos os dias, deixe aí no comentário do vídeo o seu nome, o pedido de oração, ou mesmo só o nome que eu estarei orando e intercedendo pela tua vida. Você que está chegando agora, ainda não é inscrito, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Irmãos, nesta palavra eu gostaria de deixar para vocês 7 sinais de que Jesus está voltando. Você sabe que em toda a Bíblia, ela mostra que Jesus está voltando para arrebatar os escolhidos. Mas isso, quando será? Quando acontecerá a volta de Jesus? O que ainda precisa acontecer para Jesus voltar? Essas perguntas têm resposta na Bíblia. E vamos aí, vou apresentar para vocês 7 sinais de que Jesus está voltando. O primeiro sinal é guerras e conflitos. Está lá em Lucas capítulo 21, verso 9 e 10. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhe disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Você já parou para pensar no número de guerra entre países que aconteceram e ainda acontecem pelo mundo? Irmãos, nos últimos 100 anos, são mais de 80 grandes conflitos que trouxeram uma terrível destruição, sem falar dos massacres causados pelo fanatismo religioso, pela guerra, do tráfico de drogas e muito mais. Segundo sinal, catástrofes naturais. Lucas capítulo 21, versículo 11 diz: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Um desses sinais nós temos aí, irmãos, tsunamis, furacões, terremotos, vulcões em erupções, fome, pestes em vários lugares. Você pode até pensar: mas isso tudo sempre aconteceu. Sim, mas estudos comprovam que o número desses acontecimentos foi maior no século XX do que em qualquer outro século. E a tendência é que essas catástrofes sejam ainda maiores no século XXI e assim por diante. Terceiro sinal, aumento do pecado. Mateus capítulo 24, versículo 12 diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muito esfriará. O pecado tem se multiplicado de forma tão assustadora, irmãos. Se tornou algo tão comum que mal percebemos a sua presença entre nós. É óbvio que o pecado existe desde Adão. E também, lá no início, as pessoas já pecavam, desobedeciam a Deus. Hoje, há excesso de pornografia, adultério, fornicação, corrupção, violência. E o pior disso tudo é que vivemos em uma sociedade que divulga essas práticas como algo até mesmo normal. Se tornou uma verdadeira apologia do mal. As mulheres de renome agora se gabam das suas fotos pornográficas e homens sexuais se sentem ofendidos e nos rotulam de homofóbicos. Quando dizemos que Deus reprova essa prática, em alguns países a lei protege a mãe que mata seu próprio bebê no ventre e assim por diante, sem contar com as drogas. Antes viviam escondidos pelos becos, agora marcham pelas ruas
reivindicando seus direitos. Quarto sinal, a multiplicação do conhecimento. Daniel capítulo 12, versículo 4 diz: E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento multiplicará. Irmãos, por causa dos avanços tecnológicos, em menos de meio século, o homem pisou na lua, criou televisão, o telefone, o rádio, o computador, a internet, os smartphones. Na verdade, a cada minuto algo novo é criado. Tudo isso se tornou comum em nosso dia a dia, mas o que pouca gente sabe é que essa multiplicação do conhecimento é um dos sinais claros de que Jesus está voltando. Quinto, a propagação da nova era. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Segundo João capítulo 1, versículo 7, o movimento chamado Nova Era é um conjunto de diferentes crenças, com o objetivo de buscar uma verdade universal. O termo Nova Era refere-se à Era do Aquário, que, de acordo com os seus seguidores, está se iniciando, supostamente trazendo uma promessa de paz para todo mundo. A Nova Era ensina que para ser salvo não é preciso se arrepender dos pecados e crer em Jesus Cristo como Salvador. Basta apenas buscar o próprio aprimoramento da alma, chamado evolução. Com isso, acredito na evolução do homem vindo do macaco e até mesmo em extraterrestres como seres evoluídos. Essa revolução pode ser conseguida através da prática de mediunidade, obras de caridade e principalmente pela reencarnação. Ou seja, esse movimento não confessa que Jesus é enviado de Deus para salvar e libertar o homem do pecado. Sexto sinal, renascimento de Israel. Isaías capítulo 66, versículo 8 diz: Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz a um povo em um instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Jesus veio ao mundo como descendente de Davi e seria o Messias de Israel. Mas os judeus rejeitaram e no ano 70 depois de Cristo foram expulsos da Judéia pelo mundo afora. Assim Jesus profetizou um dos sinais de que ele estaria voltando. Seria o renascimento da nação de Israel, com a volta do povo judeu para a sua terra, quando houve a dispersão em 70 depois de Cristo. E isto aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial. A ONU, a Organização das Nações Unidas, votou em favor disso. E no dia 15 de maio de 48, estava criado oficialmente o Estado de Israel. Este povo que estava espalhado no mundo inteiro por quase 2.000 anos, irmãos, se tornou uma nação independente. Este foi o sinal-chave pelo qual todos os outros sinais de que Jesus está realmente voltando. E o último sinal, ainda tem outros, mas eu falei 7. O sétimo sinal é o surgimento do anticristo. Diz a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração,
a ponto de assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Com a crise financeira mundial, terceira guerra mundial, aquecimento global, grandes terremotos, tsunamis e muitas coisas têm acontecido. Eu falei terceira guerra mundial. A terceira guerra mundial ainda não aconteceu, mas o que impede de acontecer algum dia? Se houve a primeira, houve a segunda, não podemos fechar os olhos para uma terceira guerra. Irmãos, tudo indica que a crise financeira será resolvida com uma moeda única e mundial. Provavelmente o chip sob a pele, não sei. A guerra será resolvida com um acordo entre Israel e árabes e assim vai. Conclusão, irmãos. Com a solução aparente dos problemas da humanidade, o anticristo vai propor que todas as nações se unam e há um só líder. Mas de todo efeito, eu quero dizer para vocês o seguinte: todos esses sinais estão acontecendo debaixo dos nossos olhos. Muitas coisas já aconteceram que nós vimos, mas muitos sinais estão acontecendo e que nós não temos como saber de muitos deles. Diante de todos esses sinais, fica muito claro de que Jesus está voltando. E como você, irmão e irmã, se sente diante disso? Está preparado quando a trombeta tocar? Como tem sido a sua busca pela salvação? Não perca tempo. Reconheça Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida enquanto antes, pois amanhã poderá ser muito tarde. Que Deus te abençoe. Ficam todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.